Daniel na cova dos leões, a fé que vence o medo. Já se sentiu sozinho, enfrentando um desafio que parecia impossível? A história de Daniel na cova dos leões é um farol de esperança, mostrando que a fé inabalável pode nos guiar através dos momentos mais sombrios. Prepare-se para uma jornada de crescimento em graça e poder. Daniel, um jovem sábio de Israel, foi levado cativo para a Babilônia após a queda de Jerusalém. Imagine a dor e a incerteza de ser arrancado de sua terra natal e levado para um lugar desconhecido. Na Babilônia, Daniel destacou-se por sua inteligência e integridade. Sua fé no Deus de Israel era um diferencial, uma luz em meio à escuridão da idolatria babilônica. Ele recusou-se a comprometer seus princípios, mesmo sob pressão. Daniel ascendeu a posições importantes sob os reinados de Nabucodonosor e Dário. Sua sabedoria e honestidade eram inegáveis, tornando-o um conselheiro valioso para os reis. Ele era um exemplo de retidão em um ambiente corrupto. A ascensão de Daniel despertou a inveja dos outros oficiais do reino. Eles buscavam incessantemente falhas em sua administração, mas não encontravam nada. A integridade de Daniel era uma barreira intransponível. Frustrados, os oficiais decidiram atacar a fé de Daniel. Eles sabiam que sua devoção a Deus era inabalável e que ele jamais renunciaria a seus princípios. A fé de Daniel era sua maior força e, paradoxalmente, seu ponto vulnerável. Os conspiradores manipularam o rei Dário para emitir um decreto que proibia orações a qualquer divindade, exceto ao próprio rei. A pena para quem desobedecesse era ser lançado na cova dos leões, uma armadilha cruel e calculada. Daniel, ciente do decreto, não hesitou. Ele continuou sua rotina de oração 3 vezes ao dia, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Sua fé era mais forte que o medo da morte. Imagine a cena: Daniel, de joelhos, orando fervorosamente a Deus, desafiando abertamente o decreto real. Sua coragem era inspiradora, um testemunho de sua fé inabalável. Ele escolheu a fidelidade a Deus acima de sua própria vida. Os conspiradores, espreitando, denunciaram Daniel ao rei Dário. O rei, que tinha grande apreço por Daniel, ficou profundamente perturbado. Ele percebeu a armadilha, mas a lei era implacável. Apesar de sua relutância, Dário foi forçado a ordenar que Daniel fosse lançado na cova dos leões. O rei esperava secretamente que o Deus de Daniel o protegesse. Uma esperança tênue em meio à escuridão. A cova era um lugar de terror, escura e cheia de leões famintos. Imagine o medo que Daniel deve ter sentido ao ser jogado naquele lugar. A morte parecia inevitável. Mas Deus interveio. Ele enviou um anjo para fechar a boca dos leões, protegendo Daniel durante toda a noite. Um milagre extraordinário em meio ao desespero. Enquanto Daniel estava seguro na cova, o rei Dário passava a noite em jejum e oração, angustiado pela sorte de seu amigo. Ele não conseguia encontrar paz, atormentado pela culpa e pela incerteza. Na manhã seguinte, Dário correu para a cova, ansioso por saber o que havia acontecido. Com a voz embargada, chamou por Daniel, temendo o pior. Para sua surpresa e alegria, ouviu a voz de Daniel vivo, respondendo ao seu chamado. Um alívio indescritível tomou conta do rei. O milagre havia acontecido. Daniel foi retirado da cova sem nenhum ferimento. Sua fé havia sido recompensada. A proteção divina era evidente, um testemunho do poder de Deus. Os acusadores de Daniel foram lançados na cova e devorados pelos leões. A justiça divina foi executada. A intriga e a maldade foram punidas. O rei Dário, maravilhado com o milagre, publicou um novo decreto. Ele proclamou o Deus de Daniel como o Deus vivo e eterno, digno de temor em todo o reino. A história de Daniel na cova dos leões tornou-se um símbolo da vitória da fé sobre o medo. Um exemplo de como a confiança em Deus pode nos proteger em meio às maiores adversidades.
A história também nos ensina sobre a justiça divina, que prevalece sobre a intriga e a maldade. Deus protege aqueles que são fiéis a Ele, mesmo em situações extremas. A história de Daniel é tão relevante hoje quanto era há séculos. Ela nos lembra que, mesmo em tempos de incerteza e medo, podemos confiar em Deus para nos proteger. Em meio às adversidades da vida, podemos nos inspirar na coragem, fidelidade e fé inabalável de Daniel. Ele nos mostra que a fé em Deus é uma âncora que nos mantém firmes em meio à tempestade. Que a história de Daniel nos inspire a sermos corajosos, fiéis e a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Que a fé de Daniel seja um exemplo para todos nós. Gostou da história de Daniel? Deixe seu like e compartilhe seus pensamentos nos comentários. Queremos saber o que você aprendeu com essa poderosa mensagem de fé. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também possam ser inspirados pela história de Daniel. Vamos espalhar essa mensagem de esperança e fé. Inscreva-se no nosso canal para mais histórias bíblicas inspiradoras e mensagens de fé. Juntos, podemos fortalecer nossa fé e continuar a crescer em graça e poder. Até o próximo estudo.